Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E hoje nós estamos aqui sexta-feira, né? Sexta-feira, final de semana, e nós estamos hoje dando continuidade à leitura da palavra de Deus, do livro de Hebreus. Livro de Hebreus. Hoje nós estaremos lendo e falando um pouquinho a respeito do capítulo 12. E nós vamos ler um total de 29 versículos. E como eu sempre digo, nós estamos adquirindo conhecimento da palavra do Senhor. Como eu falo sempre, não estou aqui para pregar a palavra, mas é claro que no final a gente vai fazer um comentário da palavra em que nós estamos lendo. Hoje está abafado, né? Está abafado hoje, o sol ainda não saiu, né, daquele jeito conforme gosta de sair aqui no Rio de Janeiro, mas como a gente sempre diz, em tudo nós devemos dar graças a Deus. Amém? Então, meus irmãos, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha abrir o teu entendimento também, porque eu já vi muitas pessoas, porque eu era uma destas pessoas que lia a Bíblia e praticamente não conseguia, né, fazer uma redação daquilo que eu li, ou melhor, explanar aquilo que eu estava lendo. E quantas vezes eu falava com o Senhor, Senhor, eu já contei aqui, Senhor, eu preciso compreender a Tua palavra. Eu li a Bíblia, via os irmãos, a juventude de Manaus, né, falar em Manaus, até coloquei um vídeo hoje aí, da mocidade Trono de Louvor de Manaus aí no canal Tempos Rio. E eu via, né, a mocidade, né, tinha o irmão, é Roberto, né, Lília? Irmão Roberto, aquele jovem da mocidade que pregava em Manaus. Olha, o irmão Roberto, a irmã Luzanira, a Mirta, né, quem mais? Vários e vários jovens, né, porque lá praticamente todos os cultos da mocidade era um dos componentes, né, que adoravam. O nome da mocidade naquela época feminina era Estrela da Manhã, né, e dos meninos, né, a parte masculina era os Atalaias de Cristo, né, a Lília está me lembrando aqui, os Atalaias de Cristo, e nós fizemos parte desta mocidade. Hoje estou casado aqui com essa mulher linda, maravilhosa, minha esposa, nossa irmã Lília. Tenho a minha família, sou muito grato a Deus. Sou muito grato a Deus por este casamento que o Senhor me deu. É claro que lutas a gente vai ter a todo momento, a todo instante. Mas é como a palavra do Senhor fala sobre a perseverança, perseverar, né? Não é deixar no meio do caminho, mas é você ombro a ombro pedir do Senhor graça, me dê força, reveste a minha vida. Então, eu várias vezes eu falava, meu Deus, esses irmãos pregam que é uma maravilha, e eu queria pregar, né? Eu queria levar a palavra do Senhor. Uma vez chamei meu pai no escritório e falei com ele, pai, eu quero pregar, né? Eu quero pregar a palavra. E meu pai olhou para mim assim, né, meio assustado, né? Aí ele, mas o que tá te faltando? Aí eu falei, um dia para mim pregar. Aí na época a Ivoneide, que era regente da mocidade feminina, ela estava também, aí ela entrou também junto, falando ali, né, dando aquele incentivo, né, como uma pessoa experiente, dando aquele incentivo. E poucos dias antes, né, a nossa irmã Luzanira, né, que Papai do Céu a levou,
Deus usou ela para me entregar a revelação que eu estava recebendo o dom da palavra. Eita, irmãos! Fui na frente, me ajoelhei, orei, agradeci a Deus, chorei. Só que quando eu cheguei em casa, peguei a Bíblia, nada. Tudo do mesmo jeito. Eu, em frente ao altar ali, ajoelhado, né, chorando, me humilhando ali, eu falei, hoje quando eu chegar em casa, eu já vou ter umas 2, 3 mensagens para pregar. Nada disso. Cheguei em casa, me tranquei, né, lá no quarto, peguei a Bíblia, orei e li o versículo e nada, não vinha nada. Aí eu fiquei com aquilo no meu coração, não, mas Deus revelou. Eu já tenho o dom, Deus revelou. E não sabia que tudo também não era somente Deus revelar, era nós nos capacitar para tal coisa. Né? Temos que passar por um aprendizado. E o aprendizado é o quê? É você ler a palavra, é você estudar a palavra. É claro que hoje eu estudo muito mais do que antigamente, porque para mim, né, a gente vem de uma, como é que eu vou dizer? De um período, né, que antigamente era, vou pregar, você subia no púlpito e abria a Bíblia, onde o dedo pegasse ali, era pregação. Deus usava? Usava, por causa da ingenualidade nosso antigamente. Nós éramos muito ingênuos na palavra. Então, a palavra do Senhor fala que Ele é misericordioso. E aí, cheguei em casa, nada de conseguir entender a palavra, mas graças a Deus, irmãos, ao decorrer do tempo, a gente vai lendo, a gente vai meditando na palavra, e aí Deus começa a trazer o esclarecimento para a nossa vida. E o mais importante da palavra de Deus, que é a Bíblia, é que se você lê um livro 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes, o Senhor ele vai te trazer uma clareza melhor na tua mente, no teu coração. É diferente de um livro. Você pega um livro aí de geografia, você pega um livro aí de algum conto, alguma fábula, alguma história. Chegou na parte final ali, acabou o livro. Você fala o livro todinho, você conta tudo, né? Você conta tudo do livro e acabou o livro. A Bíblia, ela é diferente. A Bíblia, ela se renova, né? A Bíblia, ela se renova a cada manhã. Então, muitas das vezes, hoje você pega a Bíblia para ler o Salmo 23, de manhã, o Senhor vai te dar uma interpretação. À noite, à tarde, pela madrugada, você vai ver que o Senhor ele vai esclarecer muito mais ainda na tua vida. Amém? Eu acho que eu falei demais hoje, mas é só para incentivar a tua fé. É só para você não parar no meio do caminho. Que Deus quer te usar muito na palavra, mas para Deus usar na palavra, nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Irmão, se por acaso você estiver ouvindo algum som aí, algum funk aí, né, que não sei quem é aqui dos meus vizinhos aqui, resolveram botar logo funk esse horário, né? Mas se vocês ouvirem aí, pode ficar tranquilo que aqui na casa do pastor Amarildo isso não entra não. Amém? Então vamos agora para a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Vamos à leitura Hebreus 12 e vamos ler um total de 29 versículos, que diz assim, o tema, a perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Muitas das vezes tem pessoas que não conseguem, né? Obrigado, vizinho, por ter desligado.
Muitas das vezes, né, irmãos, tem pessoas que não conseguem perseverar no meio da luta, no meio dos problemas, das provações. Tem pessoas que se distanciam do Senhor por causa das provações. E é como eu sempre digo, provação é dolorosa. Provação é uma situação que muitas das vezes a gente olha para o lado, olha para o outro, não tem ninguém. Parece que só está nós ali enfrentando aquela situação. Mas, como diz, persevera diante destas situações. Então vamos à leitura. Livro de Hebreus 12 e verso 1, que diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Verso 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Verso 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Verso 4. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado. Verso 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Verso 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Verso 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Verso 8. Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Verso 9. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem e nós os reverenciarmos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai do Espírito para vivermos? Verso 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhe parecia, mas este para nós, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Verso 11. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Amém? Então vamos agora para o tópico 2,
que é Hebreus 12 e verso 12, que diz assim: a exortação à santidade, vários preceitos. A santidade na nossa vida, meus irmãos, ela tem que se fazer presente. Pastor, é complicado? Sim, pode ser complicado, mas isso faz parte da nossa intimidade com o Pai. Amém? Então vamos lá, Hebreus 12 e verso 12, que diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Verso 13. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Verso 14. Segui a paz com todos. Eita, versículozinho que esse é complicado, hein? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Verso 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Verso 16. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Verso 17. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Verso 18. Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade. Verso 19. E ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhe não falasse mais. Verso 20. Porque não podiam suportar o que se lhe mandava, se até um animal tocar o monte, será apedrejado. Verso 21. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Verso 22. Mas chegaste ao monte Sinai e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Verso 23, que diz assim: a universal Assembleia e Igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espíritos dos justos aperfeiçoados. Verso 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Verso 25. Vede que não rejeiteis aos que falam, porque senão escaparão aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia. Muito menos nós, se nós desviarmos daquele que é dos céus. Verso 26.
a voz do qual moveu então a terra. Mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também os céus. Verso 27. E esta palavra ainda uma vez mostrou a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Verso 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Verso 29 e final. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Verso 29 de novo. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém? Então está aí esta palavra nesta tarde de hoje, que o Senhor ele possa derramar na nossa vida sabedoria, entendimento e que esta graça ela venha fazer parte da nossa vida. Então você viu aí que a coisa certa aqui é nós perseverarmos no meio das provações. E eu acho tão interessante que o autor do livro aos Hebreus, ele continua na exortação e ele continua nos incentivando a permanecer na fé. Ele continua colocando para nós que diariamente a nossa fé ela tem que ser ativada na nossa vida. É claro que muitas das vezes aparecem situações na nossa vida que a gente fala, e agora? Como eu vou fazer para vencer tudo isso? É nessa hora, meus irmãos, que muitos têm a sua fé abalada. É nessa hora que muitos falam, agora não tem mais jeito para mim. Eu quero dizer para você, meu irmão, a palavra do Senhor coloca para nós que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunho. E quando o autor do livro aos Hebreus, ele coloca para nós permanecermos e perseverarmos diante das provações, e ele coloca aqui segundo o exemplo de Cristo. Muitas das vezes você pode falar, mas Cristo era Cristo, eu sou um ser humano falho. Sim, mas a partir do momento, irmãos, que nós invocamos o nome do Senhor na nossa vida, nós já não somos qualquer um. Nós somos filho de Deus, não somos bastardo não, é a palavra que coloca para nós. Nós somos filho. E a partir do momento, irmãos, que nós, como diz aqui o verso 6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Olha que privilégio nosso. Eu sempre falo na igreja que muitas das vezes tem pessoas que só querem ouvir pregações de prosperidade, querem ouvir pregações de milagres, pregações que te faz você chorar ali de alegria. E muitas das vezes estão deixando de lado os cultos de doutrina, que é os cultos aonde nós somos exortados não pelo pregador, não pelo pastor, não pela igreja, mas pela a palavra do Senhor. O verso 7 vai dizer assim, se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há a quem o pai não a corrija? A Lília está falando aqui, não é porque nós somos filhos, né, que nós não vamos ter correção. É exatamente, o Adriel fez alguma coisa errada que não está conforme tem que ser, eu vou chamar a atenção dele. A Adriele, da mesma forma. E eu sempre falo, irmãos, lá na igreja, irmãos,
Quando o Senhor exorta, Ele não exorta para nos jogar fora, não. Ele exorta a gente para nós sermos um bom filho, como a palavra do Senhor diz, irrepreensível. Como nós lemos aqui, nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunho. Então, cada dia, meu irmão, minha irmã, que você é repreendido, chamado à atenção, aceite. Você que é pai hoje, você que é mãe hoje, ou você que ainda não foi pai, você que ainda não foi mãe, mas você vai querer o bem dos seus filhos, você não vai querer ver os seus filhos caminhando por caminhos tortuosos e deixar do jeito que está. Não, você vai sempre ensinar para ele o melhor caminho. E é o que eu sempre falo para o Adriel. Falo com ele, filho, o caminho é esse. Você já compreende, você já sabe orar, você já compreende o que os irmãos estão pregando, até o Senhor falando contigo, você já entende porque o Senhor tem falado com o Adriel também. E ele erra, né? Entendeu? E aquele negócio? Ele erra, quem que chama a atenção dele? A gente erra. Papai aqui. O Adriel, quando erra, nós estamos ali para poder corrigir ele. Meu filho, não é assim. Tem que ser dessa forma aqui, biblicamente falando. E muitas das vezes, o que acontece com muitas pessoas é de não verenciar a Deus, não respeitar a Deus. Eu quero viver do jeito que eu estou e pronto, acabou. Eu vou viver no meu pecado, na minha iniquidade. Irmãos, isso machuca o nosso coração. É quando o ser humano ele sabe que está no pecado, na iniquidade, e ele não consegue se libertar de tal situação. Se nós aqui, irmãos, na terra, nós já ficamos, com o coração apertado, imagine o Senhor nosso Deus contemplando tudo isso. Um filho que foi filho, uma filha que foi filha, e hoje sendo um filho ou uma filha bastarda. Então, meus irmãos, guarda no teu coração. E quando a gente fala a respeito de tudo isso, irmãos, é porque nós precisamos ter a nossa vida santificada no Senhor. O verso 9 vai dizer assim, não, deixa eu ler o 8. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois bastardo e não filho. Amém? É a palavra que fala, não é o pastor Amarildo, não. É a palavra. Quer dizer, se eu não estou obedecendo ao Senhor nosso Deus, eu já não estou sendo considerado como um filho porque eu sou um desobediente. E aí, o texto, ele completa no verso 9. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, meu pai, pastor Adão, minha mãe, a nossa irmã Joana, para nos corrigirem e nós o reverenciarmos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então, se nós obedecemos os nossos pais da terra, como que nós não vamos obedecer o que está lá em cima, olhando e nos guardando e nos livrando de todo mal? Meus irmãos, que o Senhor ele possa te dar graça, que o Senhor ele possa te fortalecer. Eu só quero ler esse versículo aqui para nós encerrarmos, o verso 11, que diz assim, na verdade, toda correção no momento presente não parece ser de gozo, ser de prazer, ser de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amém?
Você compreendeu quando você chama a atenção do teu filho, que teu filho chora, fecha a cara, né? Fica o dia inteiro amuado lá no canto, lá, e você está contemplando tudo. Você não deixa de amar ele, você continua amando ele, mas teu filho naquele momento ali, aquela repreensão que você deu nele, causou na vida dele um desgosto, ele ficou amargoso. E isso, irmãos, acontece na nossa vida todas as vezes que somos chamados atenção, todas as vezes que é feita uma correção na nossa vida, naquele prezado momento ali, aquele presente momento, a gente fala, meu Deus, acabou comigo. Não vou nem para a igreja mais, o pastor chamou a minha atenção. Mas aí o texto diz, né, que depois vai produzir para nós fruto pacífico de justiça. É como eu sempre digo lá na igreja, irmãos, nós temos o nosso superior, eu tenho o meu superior além de Deus, eu tenho o meu superior que é o pastor José Ribeiro, meu superior que é o pastor Claudinei Barbosa. Que feio para mim, né, ser chamado a atenção, depois de velho, né, a gente ser chamado a atenção, mas para isso não acontecer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar conforme a palavra e o ensinamento. Então faça isso também. Se muitas das vezes você está precisando de uma correção, não ignore o seu pastor, não ignore aquele irmão, aquela irmã que chega diante de você para te chamar a atenção. Não, nós não queremos ver o teu mal, nós queremos ver você frutos pacíficos, nós queremos ver você frutificar. Amém? Então que Deus abençoe a todos. Ainda tem aqui uma partezinha da santidade aqui, mas você sabe que sem a santidade ninguém verá a Deus. Então que nós venhamos, meus irmãos, ser fiel ao Senhor nosso Pai. Que nós venhamos nos colocar cada vez mais diante do Senhor, pedindo dele a santificação para as nossas vidas. E eu tenho certeza que se nós fizermos desta forma, nós seremos santificados pela palavra de Deus. Amém? Irmãos, que Deus abençoe a todos. Hoje, sexta-feira, quero agora fazer uma oração, agradecer a todos os irmãos, né, que têm acompanhado as nossas lives. Segunda-feira nós estaremos encerrando aqui, né, o livro de Hebreus. Estaremos aqui no capítulo 13, finalizando. E eu quero agradecer a todos vocês que têm compartilhado as nossas lives, têm compartilhado também os nossos vídeos, que o Senhor possa fortalecer a tua vida. Eu quero agora fazer um instante de oração e apresentar também, né, o teu lar, a tua família, e vocês daí apresenta também o meu lar, a minha família, nas mãos do Senhor nosso Deus, e eu tenho certeza que junto nós vamos cantar o hino da vitória. Amém? Então vamos falar com Deus. Quero orar em favor de todos os aniversariantes do dia de hoje, do mês de hoje. Quero orar em favor daqueles que se encontram em recuperação aí, né? O nosso irmão Xavier do acordeon, toda a sua família, os demais irmãos que pediram oração. Estarei orando por você neste momento, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, ó Deus, nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, em favor, Senhor, de cada irmão, cada irmã, cada lar, cada família, Pai. Eu te apresento agora este irmão que ora comigo, esta irmã que ora comigo neste momento. Estenda Tuas mãos poderosa, Pai. Aquilo que esta pessoa tem pedido, tem buscado de Ti. Senhor, nos dai força, nos dai graça, Pai, para nós continuarmos com este propósito, que é a leitura da Tua palavra. Eu peço a Ti, meu Deus, nos fortaleça o meu lar, a minha família, minha esposa, minha filha Adriele no trabalho, meu filho Adriel, os meus pais, meu irmão, minha irmã, abençoa a família de cada um. Realiza, Senhor, a Tua bênção, abençoa, Senhor, a nossa vizinhança, Pai. Nos proteja, nos livra de todo mal. É o que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos, que o Senhor ele possa derramar chuvas de bênção sobre o teu lar, sobre a tua família, e um ótimo final de semana, né? Um ótimo final aí de tarde, de sexta-feira, uma noite
de sexta-feira e amanhã, sábado, né, que o Senhor venha abençoar o teu lar. Quero pedir também a todos os irmãos que são inscritos do canal, divulgue aí nas suas redes sociais aí que a nossa meta está complicada. A nossa meta é bater 100 mil inscritos. Está complicado, né? Mas devagarinho nós vamos chegar lá. Amém? Então que Deus abençoe, que o Senhor possa falar cada vez mais no seu coração. E nunca desista. Se por acaso você tem pego a Bíblia, a palavra de Deus, para ler um versículo, um capítulo, e você não está conseguindo, né, fazer uma redação de tudo que você está lendo, você não está conseguindo fazer uma interpretação daquilo que você está lendo, não desista, tá bom? Não desista, persevera, porque o Senhor ele vai abrir a tua mente e vai abrir o teu coração também, versículo por versículo. Amém? Que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe, ótimo final de semana para todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Ore por mim e eu estarei orando por vocês. Amém? Deus abençoe.